cidades grandes, aí o negócio fica um pouco mais complexo, né? Porque uma das maiores causas de problemas nas cidades grandes aí é realmente assim, a forma desordenada de divisão desses terrenos, né, de parcelamento desses solos aí. A gente pode olhar uma favela no Rio de Janeiro, por exemplo, cara, tem terreno lá que ninguém sabe de quem é o dono, né, para quem que serve cada pedaço daquele terreno, como que aquilo ali foi conquistado, quem que pegou, quem comprou, se não comprou. Então, assim, é um tópico de discussão muito abrangente para cada lugar que ele vai ser aplicado. E é exatamente aí que entra o tópico que você mencionou, né, que cada cidade, cada município tem que fazer sua disposição ali, seu plano diretor, né, da forma que for ali, porque cada lugar vai ter suas particularidades. Você não tem como ter algo federal para você poder reger isso da forma certinha e ordenada, porque o país, né, principalmente os grandes centros, eles não costumam funcionar de forma tão bem ordenada e bonitinha igual que é aqui em Curvelo, não. Então, assim, a cidade nossa, apesar dos pesares, ela não sofre de um mal tão absurdo quanto cidades muito maiores, assim, que o negócio fica bem complexo lá mesmo. Exatamente. E é um tópico assim, que tem discussão demais da conta, é muita discussão mesmo. Foi bom você falar nesse assunto, porque planejar cidades, planejar centros urbanos, ela tem seus graus de dificuldade, né? Então, a gente não pode comparar como é planejar a cidade de Curvelo, como é planejar a cidade de Belo Horizonte, sim, a cidade de São Paulo, que é a 6ª maior metrópole do mundo. Então, são níveis de dificuldade diferentes, né? E, claro, nós aqui tivemos aí, retomando o assunto do desdobro, foi no ano de 2020 que tivemos a promulgação aí da Lei Complementar 180, né? Que veio alterar o plano diretor e possibilitar uma melhor modificação do parcelamento do solo, né? Eu costumo falar que desdobro em Curvelo ele nunca foi proibido, não, desde a promulgação do plano diretor. Acontece que, enquanto não foi promulgada essa alteração na legislação, a área mínima dos lotes era de 360 metros quadrados. Então, assim, não que não podia dividir o lote. Sim, você podia, mas o lote que você iria dividir, o produto dessa divisão, teria que ter uma área mínima de 360 metros quadrados. Então, se você já tem um lote de 360, você não pode dividi-lo. Não Sim. podia, na verdade, né? Porque vamos supor que seja dividido em 2 lotes de áreas iguais. Então, seriam 2 lotes de 180 metros quadrados. Então, até então, a legislação não permitia essa área mínima do lote. Vale lembrar que a lei federal, né, a 6766, ela estabelece assim, como padrão a área mínima de 125 metros quadrados de lote. O que hoje é permitido perante essa alteração que teve, mas para os loteamentos já constituídos. Então, é bom lembrar que essa flexibilização que teve na legislação, ela tem limitações, né? Sim. Ajudou muito, principalmente agora que temos aí um boom na questão de financiamento imobiliário, e aqui em Curvelo nós temos preços bem salgados de lotes, né? Então, geralmente, a pessoa não conseguia adquirir ali um lote de 360 metros quadrados, então ela tinha dinheiro para adquirir metade de um lote. Então, a legislação vai permitir que os financiamentos imobiliários pudessem ter viabilidade, né? Sim. Porque para cada município existe um teto máximo lá que é financiado através do Minha Casa Minha Vida. É claro que hoje está dividido por faixas, né? À medida que você tem uma maior renda, vai te possibilitar uma maior quantia de dinheiro. Mas a maioria, né, tem ali o seu teto de 190 mil hoje. Então, o preço do lote naquela época inviabilizava fazer o processo de financiamento, de construção e aquisição do lote. Então, isso aí ajudou bastante o povo curvelano para poder possibilitar esse financiamento, mas a gente entender que essa legislação ela provou isso somente nos loteamentos já existentes. Então, hoje, em 2024, se for fazer um novo loteamento, ele vai ter que obedecer à legislação atual, com a área mínima dos lotes, que não é 125 metros quadrados, e sim, se não for me engano, é 300 metros quadrados, de acordo com a Lei 180 lá. Entendeu? Você está falando do desdobro, né? Uhum. Um dos requisitos que você citou é o tamanho mínimo, né, do terreno ali, mas no parcelamento do solo como um todo, quais que são os requisitos para poder parcelar um solo? O que a gente tem que se atentar quando vai falar de parcelamento do solo? Vamos falar de uma coisa muito importante agora, que é o processo de licenciamento do parcelamento do solo, né? A Lei de Uso e Parcelamento do Solo, que é a 149 que eu citei aqui, ela que regula como que deve ser esse procedimento de licenciamento e parcelamento do solo. Então, ocorre em 3 principais etapas.
A primeira delas é quando um empreendedor, geralmente um empreendedor, né, que está ali interessado em parcelar determinada parte de gleba, ele vai solicitar para o município as diretrizes para aquela localidade. Então, imagine aí, na mente aí, sua e de quem está nos assistindo, que Curvelo tem ali sua porção geográfica. Então, um determinado empreendedor que tem intenção de parcelar uma determinada parte de gleba que está adjacente ali à área urbana de Curvelo. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é verificar se essa área que ele está tentando fazer o parcelamento, se ela está enquadrada como zona urbana do município ou como zona rural. Como que ele vai saber isso? Através do plano diretor. O plano diretor, através de um memorial descritivo e de um polígono lá, vem falar quais que são as dimensões e como que é disposto o perímetro urbano do município de Curvelo. Então, o município de Curvelo tem aqui a nossa sede, né? Que é onde nós estamos no momento, mas também temos os nossos distritos. Então, se o imóvel que está sendo objeto de parcelamento não estiver dentro do perímetro urbano, inicialmente ele vai ter que ir lá no INCRA e solicitar a descaracterização de área rural para urbana. Então, esse é o primeiro passo. De posse disso, de autorização do INCRA de descaracterização de área urbana, de área rural para urbana, ele vai solicitar as diretrizes para o município de Curvelo, através da Secretaria de Planejamento. O que essas diretrizes vão falar para a pessoa? Que, voltando às nossas legislações mães, no plano diretor, na lei de uso, o nosso município ele é dividido em zonas, né? Zoneamentos. Então, existe a zona de adensamento prioritário, existe a zona adensada, existe a zona de proteção sustentável, a zona de interesse social, a zona econômica de porte. Então, dependendo de onde o empreendedor está querendo fazer o parcelamento, para cada uma daquelas regiões existem diretrizes específicas. Por quê? Se o município está querendo estimular o crescimento da cidade em determinada região, aquele loteamento ele vai ter que seguir diretrizes específicas para aquela região, como, por exemplo, classificação das vias, tamanho dos lotes, equipamentos, espaços destinados ao uso público. Então, ele solicita ao município essas diretrizes para quê? Porque essas diretrizes vão auxiliá-lo na elaboração do projeto de parcelamento. Então, inicialmente, de posse dessas diretrizes, ele vai elaborar o anteprojeto de parcelamento do solo. Nesse anteprojeto, ele vai falar a disposição dos lotes, fazer a implementação das vias, dos espaços urbanos, toda a infraestrutura e todo o desenho necessário para a aprovação do projeto. Depois desse anteprojeto, ele vai passar a apreciação do município, que é quando o município vai pegar esse anteprojeto dele, vai ver se ele atendeu todas as diretrizes que foi disponibilizada para ele e depois fazer a análise da disposição dos lotes, porque eu costumo falar que nesse momento aqui tem um conflito de interesse, né? Porque o poder público ele quer garantir que as áreas destinadas à municipalidade estejam em locais estratégicos, né? Para atender a população, como instalação de escolas, unidade de saúde. O empreendedor às vezes quer pegar essas áreas que são de obrigatoriedade e jogar lá no canto do loteamento. Então, por isso que existe esse anteprojeto que visa identificar se essas áreas que vão ser destinadas à municipalidade, se estão bem alocadas, se estão atendendo a questão de mobilidade urbana, se estão de acordo com a necessidade daquela região, principalmente por questão de escola, por exemplo. Existe um cálculo lá que vai variar do tamanho das escolas, o número de habitantes, número de alunos por sala de aula. Então, tudo isso é analisado no anteprojeto para saber se ele está atendendo todas essas diretrizes. E, por fim, depois do feedback desse anteprojeto, vai-se para a aprovação final, que é a elaboração do projeto executivo do parcelamento, onde ali vai estar incluso a divisão dos lotes, a instalação do sistema viário, que são os logradouros públicos, os passeios, os locais de localização de equipamentos urbanos, zonas e locais de instalação de praças, parques, enfim, toda a infraestrutura necessária para a instalação do loteamento e, por fim, a sua aprovação, que aí ele pode dar início às obras do parcelamento do solo. Show. Vou trazer aqui mais uma visão leiga também, para repassar essa situação para uma pessoa simples. Que o pessoal, né, normalmente o povo gosta de saber o seguinte: até onde é obrigação do município e até onde é obrigação do empreendedor. O cara está fazendo um loteamento ali, a empresa X está fazendo um loteamento.
O que essa empresa tem de obrigação e o que o município tem?